Olá, queridos alunos dos terceiros anos, tudo bem com vocês, pessoal? Estamos iniciando mais um encontro semanal de sociologia. E sobre o que nós vamos estudar, queridos alunos? Nós vamos trazer uma reflexão sobre um argumento discriminatório muito comum, muito comum presenciarmos em redes sociais e até mesmo pessoalmente. Bandido bom é bandido morto? Você com certeza já ouviu essa expressão por aí, sobretudo nos últimos anos em que visões e discursos e atitudes de ódio policialescas sobre o problema da criminalidade têm se multiplicado na mídia, na política e nas conversas do cotidiano. Essa seria uma solução? Nós sabemos que não, tá? A simplicidade dessa frase não acompanha um fato básico para as mentes pensantes e atentas. A sociedade não é algo simples. A sociedade é tão complexa que exigiu da humanidade a criação de várias ciências para tentar compreendê-la. Daí a existência das ciências sociais. A criminalidade, ela vem sendo um dos vários acontecimentos que constroem a nossa sociedade e pode estar relacionada a muitas outras questões sociais que, em princípio, um olhar superficial não é capaz de perceber. Afinal, o que é um bandido? Como o bandido aparece na sociedade? Quais as suas motivações? Por que as pessoas cometem crimes? O que são crimes? Como acabar com a criminalidade? Essas perguntas vêm mobilizando estudiosos há mais de um século. No final do século XIX, com a forte influência do evolucionismo e darwinismo social, muitos defendiam que a criminalidade era uma característica genética, ou seja, acreditava-se que havia pessoas naturalmente criminosas. Nessa época, os homens, como o criminologista italiano Cesare Lombroso, dizia que os bandidos podiam ser identificados pelo conjunto de suas características físicas. Com essa teoria, a forma do crânio, o tamanho da mandíbula ou o comprimento dos braços podiam inclusive definir o tipo de crime que uma pessoa tendia a cometer. Soa familiar? Você consegue definir a propensão de alguém para o crime só de bater o olho? Nós sabemos que não, pessoal. As teorias biológicas do crime, portanto, logo caíram por terra, por falta de evidências. Surgiram, então, tentativas de explicar os crimes pela psicologia. A criminalidade estaria relacionada com as personalidades individuais das pessoas, as suas índoles. Haveria, assim, tipos de personalidade mais propensos ao crime. Tentou-se, então, encontrar padrões comuns aos criminosos, como fraqueza de espírito e degeneração moral. Casos bem específicos de criminosos, presos em penitenciárias e manicômios, foram explicados assim, e ainda não respondendo à causa mais ampla da criminalidade. Existem tantos tipos diferentes de crimes, de assassinatos violentos e desvios de verbas públicas e a disseminação de fake news, por exemplo, pelas redes, que seria impossível atribuir as mesmas características psicológicas aos diversos criminosos. Tanto as explicações biológicas quanto as psicológicas da criminalidade consideram que o desvio é um sinal de que há algo errado com o indivíduo, e não com a sociedade. Os crimes teriam mais a ver com o corpo e com a mente de uma pessoa que com suas relações sociais. Essas tentativas de explicar a criminalidade foram duramente criticadas pelos estudiosos que surgiram depois, muitos deles sociólogos. Para estes, a criminalidade só pode ser explicada considerando a amplitude e a complexidade do contexto social e cultural, onde se dão os crimes e os desvios. Por isso, qualquer tentativa de resposta para o porquê as pessoas cometem crimes deve ser o quê? Sociológica. Essa tentativa sociológica, com certeza, começa com o compreender o que exatamente significa crime e desvio. Será que esses conceitos sempre significaram a mesma coisa em todas as épocas e lugares? Para ter certeza de que estamos falando a mesma língua, vamos a alguns conceitos. O desvio, o que é o desvio? É a desconformidade em relação a um determinado conjunto de normas aceitas por um número significativo de pessoas de uma sociedade. Não se pode dividir uma sociedade de forma simplista entre pessoas que desviam e que não desviam da regra. A maioria das pessoas, incluindo a autodeclaração, os indivíduos que se autodeclaram cidadãos de bem,
Em certas ocasiões, transgridem regras de comportamentos reconhecidas. Geralmente, seguimos as normas sociais como resultado do processo de socialização, fomos condicionados a segui-las. E o que é a sanção, pessoal? Vimos o que é desvio e o que é a sanção. A sanção é toda a norma social que está acompanhada de sanções, que são as reações das pessoas ao comportamento umas das outras. Essas reações sinalizam o comportamento do outro e se esse comportamento do outro respeita ou não as normas sociais. As sanções positivas recompensam os comportamentos que seguem a norma. As sanções negativas punem os comportamentos que fogem à norma, tá? Que mais, pessoal? Nas sociedades modernas, qual tipo de sanção que nós podemos citar? A sanção formal, por exemplo, imposta pelos tribunais e pelas prisões. Uma lei é uma sanção formal definida pelo governo como uma regra que seus cidadãos devem seguir. Que mais? O que é crime? Desvio e crime não são a mesma coisa, apesar de muitas vezes acontecerem ao mesmo tempo, na mesma ação. O conceito de desvio é muito mais amplo do que o conceito de crime. O crime se refere apenas a uma conduta que contraria a lei formal, definida em uma sociedade em determinada época e lugar. Muitas formas de comportamento desviante não sofrem sanções legais. Os estudos sobre os desvios podem analisar fenômenos tão diversos quanto as praias de nudismo, a cultura do funk, o uso religioso da cannabis e da ayahuasca. Duas disciplinas relacionadas estudam o crime e desvio, é a criminologia, tá? E a sociologia do desvio, tá certo, pessoal? Portanto, vocês percebem que aquela falácia bandido bom é bandido morto, ela não é tão simples assim. Existem diversas questões que devem ser analisadas diante da ocorrência de um fato criminoso, tá joia? Exercício número 1. A Guerra de Canudos aconteceu entre 1896 e 1897, num conflito armado que envolveu até o exército brasileiro contra sertanejos liderados por Antônio Conselheiro. Após a sua captura e morte, o crânio do líder foi enviado à Faculdade de Medicina da Bahia para estudos, onde se esperava encontrar sinais de criminalidade inata. O texto faz referência a um evento histórico brasileiro ilustrativo da tentativa, ainda no século XIX, de, letra A, associar características físicas a comportamentos violentos ou criminosos. Tá joia? Essa é a resposta correta, pessoal. Tá? Onde tentava-se encontrar sinais da criminalidade inata e relacionar a características físicas da pessoa os seus comportamentos violentos. Tentava-se fazer uma comparação. Indivíduos que possuem determinado biotipo iriam ter tendência ao crime. Tá? Exercício número 2. No exercício número 2, nós temos uma tirinha do artista Alexandre Beck, tá? Em que uma criança olha para cima e diz: eles sempre falam alto, com raiva. Vira para o sapinho e fala: com vontade de punir quem é diferente. Eu tenho medo do cidadão de bem. O texto 2 é do filósofo Leandro Carnal, tá? Leandro Carnal. Onde ele entende que essa ideologia do cidadão de bem é uma ideia positiva, tá? Mas ao mesmo tempo acaba sendo perigosa para a democracia. As críticas à expressão cidadão de bem presentes no texto 1 e 2 podem ser resumidas na seguinte afirmação. Letra A. Está muito bem definido para toda a sociedade que existem de fato os grupos desviantes e grupos não desviantes. Por isso, os deviantes devem ser aplicada a lei, a ordem e o extermínio. Na verdade, essa alternativa ela é incorreta. Qual que é a alternativa correta? É a alternativa B. A expressão é arbitrária, pois pode criar visões preconceituosas que legitimam atos de violência contra minorias sociais e as criminalizam por suas características culturais, raciais, econômicas e políticas. O que na verdade quer dizer aqui? Muitos indivíduos ou grupos que se intitulam cidadãos de bem se intitulam cidadãos acima da moral, se intitulam cidadãos que, vamos dizer assim, são abençoados por Deus. Tá? Utilizam-se do nome de Deus em vão, muitas vezes. Então, acabam, através de seus discursos, pregando a violência, pregando o preconceito. Tá? Isso é muito perigoso,
porque nós vivemos em uma sociedade já marcada pela violência. Então, é necessário que nós preguemos o quê? A inclusão, o acolhimento, e não mais violência. Tá certo? Portanto, a afirmação correta é a afirmação presente na alternativa B. Certo, queridos alunos? Muito obrigada. Qualquer coisa estou à disposição de vocês. Em caso de dúvidas, me procurem. Certo, pessoal?